Olá, religião, igrejas, fé. 2 anos de pandemia, muitas pessoas passaram a buscar Deus, igrejas, uma força espiritual para superar uma situação, de certa forma, inédita, que mexeu com muitas famílias, abalou não só famílias como empresas também, as próprias igrejas. Afinal, tivemos aí muitos irmãos que perderam a vida com a pandemia, padres, pastores, irmãos de fé dedicados. E veio então todo aí um questionamento, um rever o que é a fé, o que é a dedicação de tantos anos, pessoas que se dedicaram às igrejas por tantos anos, construíram toda uma vida dentro da igreja e de repente uma reviravolta. Muitas dúvidas surgiram. Parte das dúvidas em relação às igrejas. Afinal, muitas pessoas trocaram de religião nesses 2 anos. Que é uma coisa que já acontecia também antes da pandemia. Sempre teve pessoas trocando de igreja. Durante a minha caminhada, toda a minha vida também frequentando igrejas e comunidades de jovens, vi muitos colegas deixarem a igreja, partirem para outras denominações, voltarem também para a igreja, outros deixaram totalmente e não voltaram, enfim. Muitas situações presenciei e fui observando, construindo minha aprendizagem, meus conceitos. Como escritor, também fui colocando tudo no papel. Ainda não tem publicações a respeito, mas virão. Por enquanto só tem em forma de artigos. E a pandemia provocou toda essa reviravolta, mas já antes dela, já havia muito questionamento a respeito da cura. Cura de câncer. Se vocês procurarem, tem na internet e vão encontrar depoimentos, testemunhos de pessoas ligadas a esta ou aquela doutrina, que com a fé se livraram de um câncer, já estavam desenganadas pelos médicos e se livraram de um mal, de doenças crônicas, AIDS também, doenças que para muitos já não tinha cura. E, no entanto, algumas, a doença simplesmente desapareceu. Os médicos não tiveram resposta, explicação, e associaram que foi a fé da pessoa que a curou. Por que outros também não conseguem essa cura? Se pertencem à mesma denominação? É uma pergunta que muitos fazem. E nessas perguntas, muitos vão trocando e trocando de igreja. Pulam de uma, pulam para a outra, vão revendo os seus conceitos religiosos. Agora, a fé não se aprende em nenhuma igreja. A fé se aprende com esforço próprio, se descobrindo. Antes de buscarmos qualquer coisa na vida, profissionalmente ou espiritualmente nas igrejas, que as igrejas são escolas, devemos conhecer a nós mesmos. Essa é a base para tudo. Se entender, se descobrir.
E é se descobrindo que você vai entender o seu dom espiritual, a sua bagagem espiritual, o que você traz desde que você se conheceu como pessoa. Essas bases formam a aprendizagem como aluno até você chegar a ser um professor. Sendo professor, recordando o que falei em outros vídeos, você também continua aluno. Você passou a ser professor, mas continua aluno. Porque a construção da fé é algo contínuo. A questão da cura. Como você atinge esse potencial de cura? A cura física, a cura espiritual também. Como chegar até lá? Recordando, que falei agora há pouco, as igrejas são escolas. Toda escola segue um currículo, uma grade curricular, matérias, que vem lá da Secretaria da Educação, Ministério da Educação, o famoso MEC. Todo mundo conhece as matérias básicas quando se entra numa escola. Você entra numa igreja, qual é a base curricular, vamos dizer assim, das igrejas? A Bíblia. A Bíblia você vai estudar. Cada igreja tem uma forma de trabalhar. Aí vem aquelas polêmicas interpretações. Uma igreja tem tantos livros, segue tantos livros da Bíblia. Outras igrejas têm menos livros da Bíblia. Já começa por aí. Interpretação. Uma palavra modificada. Uma vírgula modificada dá outro sentido. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Também tem outros livros para estudo. As Testemunhas de Jeová. Tem estudos paralelos. Tudo isso tem a ver com o aprendizado. As escolas, mesma coisa. Se você pegar a grade curricular de 40 anos atrás, 30, o que tinha? Tinha outras matérias, tinha educação moral e cívica, tinha outras matérias. Foram acrescentadas novas matérias e ainda falta. Falta principalmente no segmento de psicologia e meio ambiente. O que quero dizer com tudo isso? Não basta você entrar numa escola, seguir aquela grade curricular. Não basta você entrar numa igreja e estudar a Bíblia e acompanhar livros determinados daquela igreja que você está. Não basta. Cada escola tem um diretor. Como a escola ela oferece o ambiente apropriado para seus alunos. Cada igreja tem também a sua coordenação, como a igreja é coordenada. E são milhares de igrejas. E isso também influi no aprendizado. E tudo isso que forma o ambiente escolar, o ambiente da igreja,
traz as célebres dúvidas. Uma escola particular, escola pública. Igrejas antigas, igrejas novas. A escola que tem status. A igreja que também tem status. Aquela igreja que tem toda aquela dinâmica. A escola bem falada, a escola mal falada. Porque há alunos numa escola pública que vencem na vida, outros não. Muitos falam, teve o privilégio de estudar num colégio particular, por isso que ele alcançou tudo isso na vida. Mas também tem aqueles que estudaram em colégio particular e não conquistaram nada na vida. Da mesma forma, eu estudei em escola pública e na minha classe tive um colega que foi para o ITA, o Instituto da Aeronáutica, e hoje é empresário. Estudou comigo numa escola pública. Na mesma escola pública também havia o filho de um ex-prefeito. Também conquistou lá seus privilégios. Na mesma classe tive colegas que caíram na mendicância, caíram no mundo das drogas. Não é o nome da escola que faz um aluno. Não é o nome da igreja que faz uma pessoa conquistar a salvação, ter aquela fé que move montanhas. Não é nome de igreja. Parem de rotular. Não deem rótulos. Esqueçam rótulos. Não rotulem pessoas pela escola que estudaram, pela igreja que ela frequentou ou frequenta. Isso é um engano terrível. Saiam dessa. A pessoa vence na vida, pode estar na pior escola que for. Ela vai vencer naquela escola se dedicando aos estudos. Foi o que aquele colega meu fez. Tive bons e maus professores. Eu e ele tivemos bons e terríveis professores. Os professores ruins, o que aquele colega meu fez e o que eu fiz também. Estudamos por conta. Nos debruçamos em cima dos livros. Não ficamos dependendo só do professor em sala de aula. E assim aprendemos. Nas igrejas, mesma coisa. Você pode estar numa igreja coordenada por maus sacerdotes. Se você se dedicar na igreja à leitura e depois lá fora também você estudar, você se torna uma pessoa saudável espiritualmente, mesmo estando numa igreja mal coordenada. Pessoal, você vai à igreja para aprender. Se você não está aprendendo de acordo, você tem capacidade de sozinho estudar. Não precisa trocar da igreja. Você se dedicando, se esforçando, você se torna um instrumento de transformação na sua própria igreja. As pessoas próximas a você, elas aprenderão, elas passarão a te acompanhar.
Na sala de aula, a mesma coisa. O bom aluno, o aluno esforçado, atrai aqueles que estão interessados em aprender. Agora, aqueles que não estão interessados em aprender, que embalam num mau professor, um professor que fica ali chavecando alunas, que já tive professor também chavecador de alunas, naquela época, claro, naquela época, né? Hoje as coisas estão um pouco diferentes. Professores que vão para a sala de aula e começam a falar da própria vida, já vi isso em escola particular também, ficam falando ali que viajaram para tal lugar, começa a fazer a ostentação, e os alunos também que gostam de ostentação embalam e ficam ali trocando figurinha com o professor. E tenho muitas histórias. Igreja também presenciei isso, comunidade de jovens. Igrejas e escolas têm toda essa ligação. São aprendizados de vida. E na igreja, que envolve a espiritualidade, tem muitos detalhes que fazem a diferença. Por exemplo, a vida fora da igreja. Você frequenta a igreja, você representa a igreja lá fora. Como é seu comportamento lá fora? Aqui começa o X da questão da fé. A pessoa dentro da igreja, ela ora, ela canta, dá testemunhos impressionantes, é extraordinária no louvor. E quando ela sai da igreja? Quando ela encontra as dificuldades do mundo, quando ela encontra com pessoas que não são da mesma doutrina, como é esse relacionamento? É conflituoso? O que você leva da igreja para casa, para a família, para o ambiente de trabalho, para as ruas? A pessoa que está no mundo tem desafios enormes, porque dentro da igreja é tudo maravilhoso, é a irmandade. Dentro da igreja as pessoas se transformam. Já vi isso, não só na igreja que frequento, na católica, já vi em outras denominações que também fui. A pessoa se transforma dentro da igreja. Mas e lá fora? Como ela lida com as diferenças lá fora? A inveja é um grande defeito do ser humano. É um defeito que as pessoas escondem, mas se percebe. O irmão, lá dentro da igreja, abraça, conversa, e ali ele está escondendo que tem inveja daquela pessoa. Por quê? Porque no mundo lá fora, conhece a vida da pessoa, ou pensa que conhece também. A questão do diz que diz, da fofoca. Quantas vezes ouvimos falar da vida alheia quando estamos conversando na escola, no ambiente de trabalho? Quantas pessoas falando dos outros? E então, falando dos outros fora da igreja, lembramos, lá dentro da igreja, aquele irmão que conseguiu, através da fé, superar uma dificuldade em saúde, uma dificuldade profissional no ambiente de trabalho, uma dificuldade financeira, ou conseguiu
um bom casamento, conseguiu um parceiro bacana, conquistou coisas na vida. Então, você está contente ou você está sentindo inveja? Por isso eu falei da importância de você se conhecer. Na escola, você vai passando de ano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio, vai para o superior. Na igreja também você vai subindo degraus. Não digo degraus ali de funções dentro da igreja, obreiro, coroinha, coordenador, ajudante do pastor, pastor vai... Não é isso que eu estou falando. É subindo os degraus da aprendizagem, da fé. Você como ser humano espiritual, você também vai subindo degraus. Os mesmos degraus que você sobe na escola, você sobe espiritualmente. E isso você vai perceber sozinho, se avaliando. Não é um padre ou pastor que vai dizer quantos degraus na espiritualidade que você subiu. É uma coisa que você vai perceber. É isso que vai levar você a descobrir o potencial de fé que você tem. Se a sua fé é minúscula, se é mediana. E a fé, mesmo que pequena, ela já é capaz de grandes coisas. Se você não está conquistando determinados benefícios na sua vida espiritual, na sua vida profissional, reavalie como que você está utilizando o ensinamento. Voltando às escolas, muitos alunos saem da escola para o primeiro emprego, vão para o segundo emprego. Que uso eles estão fazendo do que aprenderam na escola, no ambiente de trabalho, na vida profissional? Que uso você está fazendo do aprendizado espiritual dentro da igreja, lá fora, nos desafios do mundo lá fora? Estão percebendo a semelhança de ambas as coisas? O aluno na escola arrasa, mas profissionalmente não. Por quê? Na escola, ele pode ter decorado matérias. Ele pode ter feito cola para tirar boas notas. Ele pode ter sido até um verme de livro, mas ele lá fora não sabe utilizar o aprendizado. Por exemplo, o cara intelectual sempre tirou notas altas, sempre tirou 9, 10. Mas lá no ambiente de trabalho ele é um sujeito arrogante. Ele não sabe se relacionar com os outros. É um sujeito grosso, estúpido. Lá na igreja, mesma coisa. O cara faz louvores maravilhosos, testemunhos maravilhosos, mas lá fora ele não é humilde, ele é arrogante. Ele discrimina os outros porque não são da mesma igreja dele. Ele fala, o cara está na vida promíscua, o cara fuma um baseado, o cara é preguiçoso, não vai na igreja, o cara fala palavrão.
E aí? Destruiu todo o aprendizado espiritual. E a vida é assim, cada um colhe o que planta. Não só na vida profissional do estudante, na vida espiritual, a coisa volta. O que você faz para o próximo é o que você está fazendo a si mesmo. Dessa forma, a pessoa constrói uma maquiagem na escola, na vida profissional e na vida espiritual. A pessoa vive de aparências. Ela vive de maquiagens. Ela faz adornos, principalmente agora na internet, nas redes sociais. A pessoa faz adornos. A pessoa enche a sua timeline de mensagens de Deus, de versículos bíblicos, vive falando de Deus. Mas são adornos. Conversando com a pessoa, ela tenta maquiar. Ela até fala de Deus, mas ela está dialogando com você com inveja, com alguns determinados preconceitos. Ela não topa você, ela te julga. Ela quer se achar mais que você, ela tenta estar acima de você. Ela vê os seus defeitos e não vê suas qualidades. Você pode fazer o bem para ela, mostrar algo que você produziu, mostrar seu currículo a ela. E ela vai apontar um defeito seu. O seu currículo a incomoda. Ela vai ter prazer em falar do seu defeito, das suas falhas, que todo mundo tem, inclusive ela também tem. Mas ela sente satisfação em apontar os seus defeitos. Vamos para os finalmente. Qual é o segredo nisso tudo? Por que algumas pessoas da mesma igreja que você frequenta conquistam maravilhas na vida? Dão demonstrações de fé, dão exemplos de fé, de superação profissional e principalmente na saúde física, na saúde mental. Vencedores. Você vê vencedores. Agora, por que o outro irmão da mesma fé, que parecia que estava ao lado daquela pessoa, fez a mesma dedicação à igreja que aquela pessoa, e por que a outra pessoa sucumbiu, teve um infortúnio na vida? Currículo, experiência de vida. O currículo é tudo na vida. O que eu falei da escola? Primeira série, o quanto a pessoa se dedicou na primeira série. Depois na segunda, na terceira, na quarta, no quinto ano de estudo. Veja então o currículo espiritual da pessoa. Independentemente se ela veio de outra igreja ou se ela é da mesma igreja. Vejam o currículo dela, o histórico de vida. Se é uma pessoa que desde pequena, desde adolescente, já era uma pessoa que queria o bem dos outros. Uma pessoa desprovida, sem inveja. Uma pessoa que nunca carregou maldade. Uma pessoa dedicada a fazer o bem. Ou poderia também ser uma pessoa que cometeu muitos erros, muitos enganos e conseguiu superar
com força. Por isso não devemos julgar o passado da pessoa. Vejam o histórico de vida, o currículo, mas sem fazer julgamentos. A experiência de vida precisa ser compreendida com um certo conhecimento de psicologia e espiritualidade. Na escola, sempre falei da importância do trabalho psicológico entre alunos e professores. Na igreja, a mesma coisa. Muitos sacerdotes estudam psicologia, mas muitos usam essa psicologia como instrumento de dominação e não um instrumento para levar o verdadeiro aprendizado espiritual. Hoje se fala muito em manipulação, doutrinação política nas escolas. Nas igrejas também não estaria acontecendo a mesma coisa? E a questão espiritual, como fica nisso tudo? O assunto é polêmico, mas aí já caminha para outro debate. Resumindo tudo deste vídeo, bagagem da pessoa, bagagem escolar, bagagem espiritual. A pessoa que teve na fé um acontecimento miraculoso, que muitos consideram um milagre, que venceu o câncer, venceu o AIDS, ou até Covid. Fé. Agora, histórico biológico de cada um. Como a pessoa se cuidou na vida toda. Tem um histórico biológico familiar. O histórico biológico do que a pessoa consumiu durante a vida dela, durante a infância, adolescência e juventude. E esse consumo não é só alimentar, falo também de outros tipos de consumo. Isso entra na avaliação. E daí o complemento espiritual também. Tudo é interligado, não podemos descartar nenhum dos dois. Os médicos são necessários, assim como os sacerdotes espirituais são necessários. A ciência é necessária, a espiritualidade é necessária. É preciso dar o equilíbrio entre as duas coisas. Não se pode descartar nenhum lado. É preciso fazer a conexão, mas a conexão sem viés político, ideológico, tem que ser sempre o equilíbrio. E aí vocês vão fazendo a relação do histórico da vida, começando pela sua vida e depois a vida do irmão. Escolas, igrejas, tudo isso faz a pessoa, o ser humano, subir os degraus do conhecimento. Não dispense nenhum dos dois. Nem a escola para a profissão, nem a igreja para o lado espiritual. A pessoa pode até deixar a escola porque cumpriu toda
toda a carga de estudos, tirou os diplomas, mas tem mais matérias para se aprender fora da escola. O estudo continua. A pessoa que frequentou a igreja, mesma coisa. Ela tem ali todo o conhecimento teológico bíblico. Mas lá fora, o mundo continua ensinando. Se ela não souber usar o que aprendeu em todos esses anos dentro da igreja, nos desafios que o mundo traz no dia a dia, ela não vai alcançar a tão desejada fé que todos querem. Por isso, pessoal, é importante o que nós estamos fazendo aqui fora. Neste momento não estou na sala de aula, não estou na igreja. Este momento aqui fora, na rua, dentro do carro, é uma continuidade do aprendizado espiritual. O que estou falando a vocês aqui, com o objetivo de colocar na internet, também. Isto conta na construção da fé. Não é só lá dentro, no horário do culto. Não é só lá dentro da igreja, no horário da missa. Não é só no horário da meditação. Não é só no horário que você ora antes de dormir ou ao se levantar. Onde você está, sempre é o momento de você olhar o mundo de outra forma. Olhar o mundo espiritualmente, com os olhos da sua essência espiritual, e não os olhos da manipulação que somos submetidos a todo momento. Propagandas, influenciadores digitais, o que a internet martela, o WhatsApp martela a todo momento. Todo momento você se desligando da espiritualidade, da essência espiritual, para focar em coisas mundanas que estão nos amarrando, que chegam por este canal que vocês estão assistindo agora, a internet. Assistam o vídeo também da amarração. Encaixa aí. O segredo da fé se encaixa também naquele vídeo da amarração. Amarração não é só aquilo que vocês veem pregado no poste, amarração espiritual. A amarração mais forte que aquela está aqui no nosso dia a dia, no cotidiano. Ela vem pela internet. A amarração do WhatsApp, a amarração do TikTok, que é outro assunto que vai ter num próximo vídeo, que é sobre o TikTok. Que, aliás, o que me inspirou a fazer o vídeo sobre ele é justamente de um nômade digital que acompanho. É nômade digital, não é o típico influenciador digital que se multiplica aí pela internet agora. Ele falou do emburrecimento coletivo através do TikTok. E através do vídeo dele, já criei o meu assunto, o assunto aqui do escritor piloto, da amarração espiritual do TikTok. Tem muita coisa por trás nos bastidores. Pessoal, falei bastante, obrigado mais uma vez e até os próximos vídeos. Vem muita surpresa aí pela frente. Até lá!